Bom dia, turma. A gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre mitose, certo? Divisões celulares, o capítulo, né? Então, vou começar aqui a falar um pouquinho de mitose. O que é a mitose, né? A mitose nada mais é do que a divisão celular onde uma célula mãe originará duas células filhas, certo? E essas células que serão originadas, elas vão possuir a mesma quantidade de DNA, ou seja, de material genético, das células mãe. Então, essa divisão celular, ela é importante, ela é dita que ela é para manutenção da quantidade de DNA e ela também pode ser chamada de divisão equacional ou fatorial, certo? Que na figura a gente consegue enxergar, observar uma célula, né? Que ela vai duplicar o seu material genético e posteriormente ela entra no processo de divisão celular formando duas células idênticas, né? Por mitose. Então, a mitose ela é responsável pelo quê? Pelo crescimento, né, do indivíduo. Ela vai repor células do nosso organismo, né? Todo dia a gente perde uma quantidade X de células, né, que morre. E essas células, elas são o quê? São repostas, né, pela regeneração de tecidos quando a gente é lesado, né, e machuca a pele. Quando a gente lesa a pele, né, machuca. Então, através da mitose, a gente consegue fazer o processo de regeneração, né, dessa ferigem, ó. Na figura, a primeira fase da lesão e os processos de cicatrização. A mitose pode ser dividida em duas partes, né? A cariocinese, que é a divisão do núcleo celular em dois, e essa cariocinese ela é dividida em 4 fases distintas, certo? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a citocinese, que é a separação do citoplasma, é quando a célula ela se estrangula pela região do equador e divide essa célula, né? Então, aqui a gente vê uma célula-mãe, né, com o seu material genético sendo duplicado. Aí a gente vê aqui o processo de prófase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese. Então, a gente vai identificar melhor como é que isso ocorre nas células, né? Então, a prófase ela é caracterizada por 3 eventos, certo? A condensação e formação do fuso mitótico, migração dos centrosomos e desintegração da carioteca. Quando a célula ela condensa e forma os fusos mitóticos, quando há migração dos centrosomos e a desintegração da carioteca, a gente consegue observar que a célula entrou no processo de divisão celular e a fase que ela se encontra é a prófase, certo? Na condensação e formação de fusos mitóticos individualizados, os cromossomos eles se encontram individualizados e visíveis ao microscópio de luz. Por quê? Porque já houve o processo de condensação, espiralização do material do DNA, né? Nas proteínas histaminas, então ela já se é possível a observação desse material genético através do microscópio, certo? O nucleolo não é mais visível, a síntese de proteína ela é interrompida, certo? E as cromátides unidas pelos centrômeros, que é uma estrutura proteica. A condensação, ele se duplicou. Então, ele forma o que? As cromátides irmãs, né? Que possuem o mesmo material, carga de matéria genética, certo? Então, o segundo passo é a migração dos centrosomos, né? A gente vê aqui que os centrosomos, esses centrosomos na célula é só um, ele tem a duplicação dele, certo? E, posterior à duplicação, eles vão migrar para polos opostos, certo? Eles migram, certo? Para polos opostos, formando hastes. E essas hastes, elas vão formar o que? O fuso mitótico, certo?
E a desintegração da carioteca, que nada mais é do que o desaparecimento do envoltório nuclear, né? E como ela se desprende, quando ela se desintegra, esses cromossomos eles vão ficar dispostos no citoplasma, certo? E o nucleoplasma se mistura com o citosol. Então, a gente consegue ver aqui o começo da prófase, certo? Os centrossomos que foram divididos na fase S, né? Duplicado na fase S. Aqui os cromossomos já espiralizados e possível ser visível pelo microscópio de luz, certo? E eles começam a se direcionar para o equador da célula, certo? E a formação do fuso mitótico. A metáfase, os cromossomos eles se dispõem na região intermediária. Essa região intermediária a gente pode também chamar de equador da célula, certo? E para a gente ficar fácil de lembrar, a gente pensa o que é a linha do equador, né? Nosso planeta é a linha que divide, né, o nosso planeta no polo norte e no polo sul. Então aqui também certo? A organização dos cromossomos no equador, no meio da célula, certo? Onde eles ficam enfileirados e a divisão da célula, certo? Na metade, certo? Então a separação dos centrômeros e as cromátides irmãs, certo? Quando eles se dispõem assim, no equador da célula, esses fusos mitóticos eles vão se ligar aos centrômeros, certo? De cada cromátide irmã. E eles vão fazer o quê? Esses fusos mitóticos vão se ligar a esses centrômeros e vão puxar para lados opostos, separando essas cromátides. Certo? Então, a gente vai pelo processo de anáfase. Anáfase nada mais é do que a separação das cromátides irmã e migração dessas cromátides para polos opostos. Lembrando que as cromátides ela possuem a mesma carga de material genético, viu? Porque quando esse material ele começa a entrar no processo de divisão celular, o material genético se duplica, certo? E essas cromátides, elas se unem, certo? E possuem a mesma carga genética. Então, quando ele se separar, parte vai para cada célula filha que vai ser formada. Depois temos a telófase, certo? Que se caracteriza pelo final da mitose. Vai ter a descondensação dos cromossomos e a formação da carioteca, né? A gente vê aqui, ó, a gente só tem um par de centrossomos, o surgimento de novas cariotecas e o material genético ele começa o quê? A se descondensar. E depois a gente tem a citocinese, né? Que é a separação do material citoplasmático do citosol e organelas celulares, certo? A separação das células vegetais é diferenciada da separação das células animais. A gente tem aqui no esquema a citocinese, certo? Um anel contrátil estrangulando a célula pela metade, dividindo o citoplasma e assim separando as duas células filhas, certo? Então, citocinese, a separação das células vegetais ela é diferente da separação das células animais devido a quê? Devido que as células vegetais ela possuem uma parede celular rígida, certo? Então, nas células animais a gente vai ter o quê? Um anel contrátil, certo? Que vai estrangular, certo? Fazer a citocinese centrípeta. Ela vai estrangular a célula ao meio, dividindo o citoplasma. Já em células vegetais, devido à parede celular, não há o estrangulamento, certo? Vai haver a formação de placas celulares, certo? Que formam as lâmelas médias, certo? E a disposição de celulose e pectina. Possui plasmodesmo e que vai permitir a comunicação dessa célula com outras células, certo? Então, gente, a gente fica por aqui, certo? E na próxima aula a gente começa a falar sobre as meiose, certo? Vai ser uma etapa aqui também que a gente vai começar a falar devagarinho, explicando por quê.
porque é um pouquinho mais complexa do que a mitose, tá bom, gente?